Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Criativo ao Cubo. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial, muito legal, que criou aí o maior podcast de NBA com meninas do Brasil. E com certeza ela tem muita coisa para contar, porque ela foi muito criativa e trouxe representatividade para esse tipo de conteúdo. E com certeza vai ser uma grande inspiração para todos nós que queremos trabalhar com criatividade nesse mundão. E hoje eu estou com ela, minha amiga Agatha Máximo. E aí? Tudo bem? Novidade? De boa. Pô, então, como vocês já sabem, a gente fala sobre criatividade aqui. E como a gente pode usar a criatividade em várias vertentes, seja no empreendedorismo, seja com um projeto, seja na vida, né? Então a gente tem esse viés um pouco empreendedor, assim, mas eu quis se chamar porque, cara, você criou um produto, você criou uma comunidade, assim, dentro de um mercado, vamos dizer assim, que predominantemente é de homens, então provavelmente você deve ter vivido várias coisas aí, e eu queria que você contasse essa experiência, porque eu sempre falo que para você ser criativo, você tem que ter repertório. Você não é simplesmente um dom, você tem que ter repertório, e por isso que eu trouxe várias pessoas para contar histórias, e que o NBA das Minas, que é o nome do podcast, eu acho que tem muito disso, porque é um olhar totalmente diferente, e com certeza criativo. Inclusive, eu vou deixar os links para todo mundo, para vocês irem lá, seguir e ouvir, porque realmente é muito foda. Então, mano, conta um pouco primeiro quem é você, pra galera te conhecer, e como que foi esse início do NBA das Minas e como que tá até agora, assim, sabe? Já falei que se eu for falar quem sou eu, a gente vai entrar numa crise existencial aqui, né? Mas meu nome é Agatha Máximo, eu tenho 24 anos, 25, depende do momento que você estiver ouvindo aí, né? Assistindo esse vídeo. E eu fiz direito, né? Nada a ver com o que eu faço hoje em dia, nem no NBA das Minas, nem de outros âmbitos da minha vida. Mas enfim, na época eu queria ser diplomata e eu tinha certeza que era isso que eu ia fazer da minha vida. E entrei no direito, mas me ajudou com um monte de coisa, né? Acho que, enfim, foi importante para minha formação. Mas basquete é uma coisa que sempre teve na minha vida desde que eu nasci, assim. Talvez seja a maior influência que eu tenho. Eu venho de uma família que praticamente todo mundo jogou. E o meu tio continuou na carreira até hoje. Ele é técnico, foi para a Olimpíada, seleção brasileira. Então, eu também joguei por 8 anos, fui federada, tudo isso. Então sempre foi uma realidade muito próxima. E quando eu parei de jogar, que eu me machuquei, eu sentia muita falta de... Enfim, tá próximo do esporte, né? Que é uma coisa que eu vivia, tipo assim, pra quem gosta de esporte, ter um hobby muito forte, né? É uma coisa que te tira da realidade, né? Te deixa bem quando nada tipo, mais faz bem. E o basquete foi exatamente isso. E, enfim, tava no Twitter na vida, assim, procurando pessoas que estavam nessa mesma vibe, né? De assistir, de comentar. Mas, como você falou, o esporte em geral é um meio muito masculino, né? Alguns menos, assim, se a gente olha pro vôlei hoje, ginástica olímpica, que são esportes um pouco mais mesclados, miscigenados. A gente tem grandes exemplos de vôlei feminino, de ginástica. É que é mais próximo da gente porque os times alcançam, vamos dizer assim, talvez patamares maiores, então a mídia trabalha mais eles, né? Sim, a gente tem mais, como pode falar, normalidade, né? De ver a ginástica, as mulheres, é normal, assim. Da mesma forma que é o vôlei, uma seleção multicampeã que a gente tem no Brasil. Mas o basquete em si, na verdade, ele passou por algumas transformações, né? Quando a gente olha em termos de gênero. Quando o basquete foi criado, há muito tempo atrás, a primeira foto que a gente tem do criador do basquete, que é o Nesmith, ele tá com uma bola e do lado dele tem uma mulher. Então, assim, o primeiro dia em que o basquete foi criado, existiu uma mulher lá junto. E se a gente olha em retrospecto pro Brasil, para a carreira, né, de basquete,
a seleção feminina é mais vitoriosa do que a masculina. Sim. E hoje a gente não vê nada disso. Isso não se reflete em patrocínio, isso não se reflete em visibilidade. E, por consequência, isso não se reflete também nas pessoas que assistem, né? No espaço de quem tá vendo. As mulheres que assistem, muitas vezes, são descredibilizadas, né? De certa forma. E eu tava no Twitter e acabei conhecendo a NBA das Minas, que tinha acabado de surgir. E as meninas estavam precisando de mais pessoas para lidar com o perfil e fazer justamente o podcast. Porque naquela época o NBA das Minas era um podcast a cada 15 dias. E alguns textos que a gente soltava no blog. Era basicamente isso. E aí eu acabei entrando, eu e a Drica, que estamos até hoje. E aí começou tudo. Que a gente vai falar já já. E assim, é legal. O que eu achei mais legal de tudo isso, assim, é porque vocês têm vocês estão comentando, estão fazendo tudo isso, mas a gente vê uma identidade diferente, assim, sabe? Tipo, os comentários, vamos dizer assim, de uma forma genérica, são os mesmos, mas ao mesmo tempo é diferente, assim, sabe? Dá pra ver que tem um DNA um pouco diferente realmente pro tipo de conteúdo que vocês fazem, que é diferente do que a gente estava acostumado, principalmente com homens. Então, quando você entrou pro NBA das Minas e tal, como que vocês caracterizaram isso e como vocês trazem esse jeito de vocês até hoje, sabe? Por que realmente foi diferente, sabe? É uma perspectiva diferente, né, de como a gente olha pro esporte. A gente tem essa consciência de que a gente tá assistindo, quando a gente olha pra NBA especificamente, que era o nicho inicial do projeto, né? A gente falava só de NBA. Uhum. A gente tava vendo homens jogar. E a gente sentia falta de muitas temáticas que não eram abordadas dentro desse universo. Como, por exemplo, os abusos que foram cometidos por vários jogadores e técnicos. Uhum. Que muitos podcasts enormes nunca tocaram no assunto, enquanto, assim, tava estourando que tal jogador estuprou, tal jogador acabou de fazer um acordo milionário de silêncio. E, assim, por que ninguém tá falando disso? Por quê? E a gente começou a tocar nesses pontos e foi muito legal, porque a galera começou a se educar através da gente e descobrir muita coisa que o pessoal nem imaginava que tinha acontecido. Assim, colocava muitos jogadores como ídolos, sem saber de todo o background. Então a gente começou a trabalhar dessa forma, tentar procurar óticas diferentes, né, para a mesma imagem que a gente estava vendo. Então foi justamente tentar fazer uma abordagem de uma perspectiva diferente. E isso de você fazer uma coisa numa outra perspectiva, eu acho que esse é o ponto, por exemplo, da criatividade que eu trouxe e chamei você. Porque, cara, você ser muitas vezes criativo não é você inventar a roda, e sim você dar uma outra visão, de um outro jeito. E por isso que, mano, é o sucesso que porque vocês tinham uma base e hoje vocês triplicaram essas quantidades de seguidores, de comunidade, porque realmente vocês começaram a abordar coisas que ninguém estava abordando. Mas assim, a maioria das pessoas, quando elas vão começar a criar um conteúdo, ou quando elas vão abrir uma empresa, ou fazer qualquer outro tipo de projeto, elas têm o medo do hate, né? E o que é normal, porque assim, do mesmo jeito que eu posso vender um bolo e alguém não gostar, eu posso produzir um conteúdo e a pessoa ir contra, né? E como que foi pra vocês, lá do podcast, vocês se posicionando dessa forma, falando às vezes de polêmicas, falando dessas coisas, sendo mulheres, onde é predominante homens e tal, como que vocês lidaram com essas críticas, né? Eu acho que essa questão do hate, a gente nasceu preparada, né? Sendo mulher, hoje nós somos em 4, né? A gente tem dentro do podcast uma junção de pessoas muito plurais. Então a gente tem mulheres LGBT, mulheres negras, mulheres nordestinas e muitas diferenças entre nós. E assim, acho que cada uma traz consigo uma bagagem de ter sido em algum momento descredibilizada e sofrido esse tipo de hate. No começo, grandes perfis falavam que a gente não devia estar lá, né? E, tipo assim, beleza. Acho que nunca foi
a nosso medo, assim. Eu acho que a gente sempre muito mais duvidou da gente do que ouvia as pessoas e acreditava no que elas tinham para falar sobre o que a gente fazia. Então, assim, o hate sempre existiu. Até hoje, de vez em quando, aparece uma coisa ou outra. Mas nunca foi uma coisa que me incomodou a ponto de a gente sentar e falar, não vamos tocar nesse assunto pelo medo do que as pessoas vão falar. Pelo contrário, essas pautas que a gente fala, eu citei essa do abuso, mas a gente fez um podcast também sobre o uso do hijab, né, no basquete, das jogadoras muçulmanas, que também foi uma super polêmica na época. São os podcasts que dão mais repercussão, inclusive. A galera muitas vezes não conhece, é um pessoal que consome basquete e que fica a par da existência dessas problemáticas, porque de fato não se produz conteúdo sobre isso. Então, conforme a gente foi fazendo, a gente percebeu que na realidade a galera quer consumir, a pessoa tem interesse. O que falta de fato é a produção. É a coragem de falar disso, porque tem muita gente que, por falta de coragem mesmo, assim, deixa de fazer uma coisa que às vezes acredita muito, né? Então quando você, tem um projeto, um negócio que você acredita, faça, porque provavelmente você não vai ser afetado, você não vai se sentir afetado como você, entendeu? Tipo, você acredita, você sabe que aquilo que você tá falando é importante pra aquele assunto, para essa pauta e tal. Então é importante vocês falarem, é importante vocês se posicionarem, até porque vocês são plurais, como você falou, e o medo de falar isso, provavelmente vocês não ajudariam até outras pessoas, né? Porque eu acho que quando a gente produz conteúdo, a gente tá ali pra, ajudar as pessoas realmente a consumir aquilo e ter uma outra visão sobre o assunto. E eu acho que isso, vocês fazem muito bem, inclusive, assim. E aí, como que foi, assim? Porque você falou que no começo vocês tinham uma produção, a cada 15 dias, né? Uhum. E quando você entrou, vocês já eram 4 quando você entrou? Viraram 4 pessoas? Não, quando eu entrei tinha mais um pessoal. Enfim, era uma coisa muito segmentada. Meio que foi assim, a gente tem esse interesse, são mulheres que assistem basquete e querem falar disso, querem escrever alguma coisa e eventualmente gravam um podcast. E era isso, assim. Tinha um pessoal um pouco mais focado em design, mídia, fazer algumas artes. A galera ficava mais no podcast. Mas faltava, de fato, uma organização em si, assim. Uhum. E aí, quando eu e a Drica entramos, a gente entrou com esse intuito, né? De tornar as coisas um pouco mais sérias, de certa forma. Quem criou o podcast foi a Sabrina, inclusive um beijo pra Sabrina, que agora tá morando na Turquia. Ela foi embora e, enfim, foi pra um monte de lugar, agora tá na Turquia. Uhum. Mas ela era muito fã do Lakers, que é uma coisa que muita gente é também, e decidiu falar, e, enfim, algumas pessoas incentivaram ela e elas começaram a gravar. E aí ela percebeu em determinado momento que existia um espaço para expansão, né, para tornar as coisas um pouco mais profissionais. E aí a gente entrou e eu sou uma pessoa que é isso daí que você falou, eu sou muito criativa no sentido de me dar 5 minutos, eu invento alguma coisa e jogo lá. E aí passou 2 anos, a gente decidiu que a gente ia fazer uma cobertura mais forte nas redes sociais, então a gente cobre o jogo todos os dias, de segunda a segunda. A gente tem cobertura dos jogos da rodada no nosso Twitter. A gente tem post diário no Instagram. E quando a Sabrina foi pra Europa, acabou que ela percebeu que de fato, enfim, ela não estava mais no momento. Inclusive, ela foi incrível, né? Ela falou, eu não consigo mais dar a atenção que eu deveria pro podcast, mas eu vou deixar na mão de vocês, porque eu confio em vocês e eu sei que vocês vão, enfim, fazer a coisa andar. Mesma coisa a Carol, que estava desde antes, que falava de basquete até antes do NBA das Minas ser pensado. E aí ficou eu e a Drica e a gente falou, beleza, o que a gente vai fazer agora, né? Uhum. E aí a gente trouxe mais 2 meninas, que são a Carol e a Paola. E foi quando a gente falou, beleza, agora a gente vai fazer virar. A gente até brincava antes, né? Que a gente só ia parar quando a gente tivesse o nosso jatinho. Então, a gente fez uma meta, sentou, fez uma planilha de onde a gente queria chegar no final do ano.
E foi assim que a gente começou. Então hoje agora a gente tem post semanal, a gente faz Reels, a gente utiliza muito o Twitter. A gente tem 2 episódios por semana, agora no podcast. Um projeto maravilhoso e que a gente quis falar um pouco mais de basquete brasileiro. Então uma vez por semana a gente entrevista alguém do basquete brasileiro. Já entrevistou mais de 30 pessoas, assim, desde o técnico da seleção, tanto da masculina quanto da feminina, jogadores, comissão. Tem sido muito legal ouvir o que essas pessoas têm para falar, que também é uma coisa que a gente queria fazer, né? Hoje no Brasil você vê uma entrevista escrita, você vê o jogador na quadra, mas você não vê espaço para eles falarem quem eles são, de onde eles vêm, e se você não sabe, isso tudo é muito difícil você criar um reconhecimento do público com eles. Então é por isso que esse projeto existe, para aproximar as pessoas de novo do basquete e dos personagens que fazem o basquete acontecer. E a gente tem o de NBA, que enfim, é o nosso carro-chefe, eu diria, né? Que foi o que fez a gente chegar onde a gente chegou. Mas esse último ano foi uma loucura, né? A pandemia veio, a gente ficou um pouco desesperado do que ia acontecer, mas muita coisa aconteceu, assim, não diria tudo, mas assim, 80% do que a gente esperava que fosse acontecer durante esses 5 anos aconteceu no último ano, de fechar parceria, de fazer public post que a gente nem imaginava, de muita coisa. E hoje a gente tem conseguido bastante visibilidade. Estamos comentando os jogos oficiais da NBA na TNT, participamos já de vários quadros da NBA Brasil, então assim, reconhecimento a gente tem. E isso é muito legal, era onde a gente queria chegar, de fato. Eu acho que quando você tem a iniciativa desse projeto, como eu falei, é realmente chegar para todo mundo, assim, ver, saber quem é você, tem o reconhecimento, e quanto mais pessoas têm reconhecimento, mais o trabalho de vocês vai se expandindo. Então, em critérios de comunicação, vocês fizeram uma coisa muito boa, assim, porque, como você falou, a organização disso, a criatividade dentro disso, o planejamento, consistência que vocês tiveram e que vocês trouxeram uma coisa nova de, vamos atender aqui o esporte no Brasil, continuar com a NBA, que é o nosso forte, dar uma atenção e tal, e cobrir outras coisas que não estavam tendo tanto destaque, fizeram vocês se destacarem, né? Então, isso que é muito, muito legal, porque às vezes parece que os assuntos estão sempre saturados, sabe? Tipo, eu sempre vejo as pessoas vindo falar comigo, querendo dica e tal, principalmente coisa no Instagram. Eu sempre falo assim, cara, pega um negócio e tenta olhar de um outro jeito, ou tenta falar de uma coisa polêmica dentro daquilo, porque automaticamente seu conteúdo vai se criar sozinho, assim, e vai trazer isso sozinho. E realmente, mano, isso funciona. E você falou das marcas, né? Eu acho que, assim, todo influenciador, todo mundo que quer ser blogueiro, é quando você consegue ser notado por uma marca e você começa a fazer public post, basicamente. Cara, como que foi isso, assim? Porque é lógico que todo mundo tem essa pretensão de chegar nesse patamar, só que do nada às vezes chega. E aí, como que foi, assim? É doido, né? Porque, assim, em 2018, acho que meio que a gente começou a ser notada no sentido de que as pessoas conhecem a gente, a televisão conhece a gente, o Sport TV sabe quem é o NBA das Minas e quem são as integrantes do NBA das Minas. A ESPN sabe quem é a gente, assim, pra quem acompanha basquete, é muito bizarro, assim, Rob Porto te mandar mensagem, Rômulo Mendonça falar alguma coisa de você. Então, foi isso que começou a acontecer. E aí, em 2018, eu não sabia 10% do que eu sei hoje de basquete, de noção, de qualquer coisa. Eu fui pra ESPN, fazer uma ESPN League ao vivo, mó loucura. E assim, as pessoas começaram a conhecer a gente. A NBA sempre foi, a NBA Brasil, né? Sempre foi uma plataforma que lembrava da gente, de certa forma. Então, quando tem NBA House, que é aquele evento nacionais, que é presencial, a gente sempre recebia ingresso para ir, para fazer conteúdo lá, isso era muito legal. Mas de 2020, da temporada da bolha, que foi quando teve o Covid e os jogadores ficaram dentro de uma bolha, né, isolados,
a NBA cresceu muito no Brasil. Foi um boom absurdo, assim. A gente vê uma diferença estratosférica daquele tempo pra cá. De muita gente nova mesmo assistindo. Tanto que A galera o Gaules... tava com mais tempo, né? a galera Então, em casa assistindo e percebendo que é uma coisa assim, é quase sobre-humana o que os jogadores da NBA fazem, né? O basquete jogado na NBA é fora do normal para qualquer outra liga. E as pessoas começaram a perceber isso, e aí teve esse boom. E marcas, por exemplo, a Budweiser já patrocinava a NBA e já tinha algum contato com a gente. Aí a Sadia entrou para patrocinar a NBA, a Converse fez um patrocínio, um collab com a NBA de alguns tênis, e muitas outras coisas, assim, a Ryder também, a Ryder fez umas papetes muito da horas da NBA, e a própria NBA lançou a NBA House Digital, né? E aí a gente tava de boa, assim, e aí chegou o e-mail da Sadia, falando, conhecemos vocês, a gente quer saber orçamento e tudo mais pra fazer tal coisa pras finais. Aí a gente já surtou, tipo assim, daí pra frente foi só pra trás, né? E a gente já, enfim, mandou tudo, não sei o quê, deu tudo certo com a Sadia. E aí uma semana depois, a NBA House mandou mensagem e falou, a gente vai ter a NBA House digital para as finais desse ano e a gente quer que vocês sejam as embaixadoras, as que vão divulgar na internet, enfim, tudo que vai ter, os jogos e tudo mais. E a gente falou, beleza, né? E aí fechamos com a NBA também. E aí a gente, enfim, Budweiser sempre lembra da gente, que é incrível, né? Ganhar cerveja em casa. É foda, mano. É top. É uma coisa que eu acho que ninguém vai reclamar. Nunca. A Sadia também, a bolsa, eu recebi uma bolsa da Sadia. Não, Você provou, né? Porque eu tive a honra de estar presente nesse momento que chegou os recebidos Sadias e eu comi aquele mac and cheese. Pois é. Foi incrível. Pois é, então. E, enfim, Converse também, eu recebi. A gente gosta muito de tênis. Sim. Isso é uma vertente que foi muito legal pra gente também, porque a galera curte sneakers, né? Você sabe, você curte também. Porque, mano, vira tendência quando tá no pé dos caras. Exatamente. E ninguém tinha um quadro pra falar disso no Brasil. Ninguém falava disso em tempo real. E a Carol, inclusive, que é do podcast, começou a fazer isso. E tem muita gente agora fazendo também, mas ela foi a primeira pessoa aqui que falar no jogo, de na hora do a jogo, partir do futebol não, do basquete, né? Na hora do jogo, assim, o jogador tá com o tênis no pé, ela fala qual é a história do tênis, de onde vem, qual é o preço, onde compra e tudo mais, e tipo, a galera tem curtido isso muito. Caralho. E a gente ganhou umas collabs lá, muito da hora, do Bulls e do Lakers, edição limitada, que nem se eu 1000 anos que eu ia ter dinheiro pra comprar isso daí, mas é muito legal, porque é o que você falou, a gente começou a olhar de outras óticas e as marcas nos veem, de fato, como um expoente dentro desse universo muito louco que aborda de forma diferente uma coisa que todo mundo fala, né? Porque tá todo mundo falando. Depois que o Gaules pegou a NBA também, a gente vai falar de fenômeno. O cara tem, sei lá, 100 mil pessoas por live que ele faz. Caraca. A NBA tem crescido demais, assim, é muito absurdo. E assim, não são 100 mil pessoas que já assistiram a NBA. O público dele é novo. São 100 mil pessoas que nunca tinham assistido. Então é muito louco, é muita gente chegando. E é legal você saber que às vezes tem uma marca ou alguém que é muito grande, que também tá falando disso. Porque às vezes pode ser uma coisa que te desmotiva. Tipo, putz, um cara agora vai vir, vai falar e vai me engolir. Mas não, mano, tá trazendo um público novo que você pode também pegar essa fatia desse público novo e produzir coisas novas pra essa galera. Então é um puta combustível pra vocês também, né? Sim, e a galera do Gaules, que é a galera assim do CS, pessoal dos games, é uma... eles se chamam de tribo, né? É uma galera muito respeitosa, eu acho que acima de tudo, que é muito difícil hoje em dia de você encontrar na internet. Um pessoal assim, muita gente que você vê um ambiente saudável, sabe? Então foi muito legal. Teve vários perfis, uma galera mais velha que não gostou. Assim, o cara nunca viu NBA, por que ele pegou NBA pra passar? Tão dando na mão de um cara que não tem nada a ver com basquete. Mas não é sobre isso, né? Assim,
quem gosta de basquete já tá vendo. A intenção realmente era expandir o mercado, expandir para essas pessoas que não tinham contato. E são jogos de graça, ele vai transmitir mais de 100 jogos esse ano de graça para as pessoas. Então, quem reclama para mim já tá, não tem nem argumento assim que eu possa falar para uma pessoa que não entendeu qual é o propósito da NBA ao fazer isso. Então tem sido muito legal. Uma galera muito gente boa e assim, a gente tem recebido esse pessoal, conversado muito, tem sido muito bacana. E legal porque, assim, a internet viabilizou o projeto de vocês, a internet te conectou com todas essas pessoas e é onde está esse público e tal, e é muito foda. E como que vocês... Lógico, a internet sempre vai continuar, assim, mas como que vocês veem isso pro futuro, assim? Tipo, o que tá vindo de novo, talvez? Porque, por exemplo, isso que você falou é uma novidade, ver um cara grande de outro nicho, vamos dizer assim, mas que trouxe essa audiência agora pro basquete. Como que você vê agora o futuro, assim, um pouco dentro disso, sabe? Se eu te disser que eu não tenho a menor ideia, eu não vou estar mentindo não, porque as coisas mudam muito rápido. Em 2010, o celular não tinha internet, praticamente. Bizarro, né? Assim, aqui no Brasil, você assistia NBA de madrugada no Space. Em 2014, ESPN passava, os times que tinha TV a cabo assistia. Agora, em 2016, a Sport TV conseguiu os direitos, aí começou a dividir, então uma galera começou a assistir. Hoje você tem 100 jogos de graça para assistir o que você quiser. Então, assim, é muito bizarro pensar até onde vai chegar. A NBA, ela já fez alguns jogos de temporada, inclusive aqui no Brasil. Trazia os dois times, faziam. E, enfim, eles lançaram agora uma loja lá no Morumbi, que é a maior loja do mundo depois da China, se eu não me engano, da NBA. Então, assim, a gente tá virando um mercado-alvo do basquete, da NBA, no mundo. É um país que está abraçando muito o basquete. E o que me deixa feliz é saber que, eventualmente, invariavelmente, algumas pessoas que chegam na NBA vão voltar os olhos em algum momento para o basquete nacional. Vão pensar na seleção, vão pensar nas ligas nacionais. E é o que a gente precisa para reviver uma seleção, tanto a masculina quanto a feminina, que já foram campeões mundiais. Já foram os times mais fortes do planeta. Então, também é algo que me deixa muito animada. É legal a gente ver que, putz, esse trabalho e essa evolução vai resultar na valorização do nosso próprio esporte aqui dentro de casa. Porque, realmente, assim, hoje em dia, pra massa, assim, vamos dizer, pra todo mundo, o basquete não tem expressão parte dos outros esportes, como a gente falou no começo da conversa. Mas acho que o futuro é realmente a gente começar a ter mais esse incentivo de assistir, de consumir esse conteúdo nosso, porque vocês estão educando também essa galera que gosta a querer consumir. Eu não sei se, tipo, a galera, pelo menos que vocês têm isso de percepção, assim, se a galera já tá virando mais pra querer consumir o nacional. Porque, assim, fora do âmbito de NBA, a gente tá falando de basquete que não é o primeiro, talvez não é nem o segundo esporte do Brasil, mas como a gente pode transformar uma sociedade e, obviamente, ganhar com isso, né, através do esporte, através de monetizar coisas que as pessoas gostam de ver, sabe? E o Brasil esqueceu disso, o Brasil abandonou uma política de esporte que existia há muitos anos. Você olha, não só futebol, mas como o basquete era. O vôlei, nos últimos 10 anos, enfrentou um processo horroroso também de corrupção e tudo mais. O handebol foi campeão mundial há 10 anos atrás e então nada. Então, a gente vive um sucateamento de todas as modalidades e de incentivo muito grande. E essa questão de incentivar é o que eu sempre falo. Se 2 meninos ali falarem, meu Deus, curti muito basquete, vou começar a jogar e virarem atletas de seleção, já deu certo, sabe? Já deu certo esse projeto aí do Gaules, da Twitch, e eu acho que é sobre isso, é o que importa de fato. Porque é que o propósito de vocês estarem falando também é o impacto que vocês vão ter, né, na vida de cada um, porque a produção de conteúdo ela é muito forte para influenciar as pessoas.
Então, você está contribuindo para o crescimento da causa, vamos dizer assim, do basquete. E, cara, esse lance de incentivo e tal, como a gente tá falando, vocês são Tudo bem que tudo está envolto, às vezes, de grandes mídias e tudo mais. Lógico, você é uma mídia pequena perto de, por exemplo, TV aberta, né? Uhum. Mas o incentivo disso pode vir a partir de vocês, e vocês já foram notadas a partir disso, e provavelmente vocês vão ser notadas, se Deus quiser, assim, sabe, por veículos maiores para levar isso pra massa mesmo, sabe? Como que vocês enxergam e como vocês talvez podem já pararam e já pensaram de como vocês podem se propagar para mais gente, assim, sabe? Não sei se vocês já tiveram essa pauta, por exemplo, na reunião de vocês, assim, cara, a gente chegou até aqui, é foda, mas como que a gente pode alcançar mais pessoas, sabe? Isso, assim, o nosso crescimento foi de certa forma muito orgânico, né? As marcas chegaram até a gente e hoje a gente faz um trabalho um pouco inverso de ir atrás de algumas marcas e de conversar com uma galera e de mostrar nossa marca, assim. De fazer um media kit e tudo mais, isso era uma coisa que a gente não tinha. Mas assim, por exemplo, a gente ficou 4 anos falando de NBA e esse ano a TNT também tá fazendo jogos gratuitos, né? Os mesmos jogos que o Gaules faz na Twitch, a TNT faz no YouTube. E eles tiveram uma sacada que pra mim é genial e que assim, foi o primeiro veículo de fato que pensou em dar essa abertura, que foi chamar para comentar os jogos os produtores de conteúdo de basquete independentes. Então a gente tem ido e muitos outros pessoas que viraram nossos amigos de fato, né? Amigos nossos que dedicam a vida para falar de basquete sem ganhar nada por isso e que manjam às vezes muito mais do que aquele comentarista que tá há 30 anos na TV falando de basquete dos anos 90, porque não se atualiza e ninguém aguenta mais. Então, assim, o que a TNT fez foi muito legal. Tem jogo que bate 70, 80 mil pessoas. E também traz muita gente nova, diferente. E era onde a gente queria chegar, de fato, assim. Pelo menos pra mim, eu sou uma pessoa que gosto muito de assistir e comentar os jogos. Então, poder estar oficialmente no veículo, ir lá na Warner, tentar colocar a roupinha da TNT e comentar um jogo oficial... aquele sentimento de, tipo, cheguei lá, sabe? Sim, sim. E, Carol, você falou uma coisa que eu acho que é muito verdade, que isso é um bloqueio muito grande, às vezes, pra eu assistir alguma coisa de esporte na televisão, principalmente na televisão aberta, é porque, mano, são os comentaristas do século II que fica preso no passado. Que, mano, metade da narração é falando de coisas, tipo, do século II. O que, mano, por exemplo... Você falou, mano, a gente comenta do tênis, viu? O tênis, já fala do tênis e já fala onde vende e tal. Então, tipo, mano, chegaram uns refrescos pra gente, assim, Sim. sabe? Então, tipo, essa geração nova, vamos dizer assim, que tá na internet e que eu acho que, mesmo vocês estando na presença da televisão, a internet é a casa de vocês, mano, traz essa coisa nova, assim. Então, essa atualização do conteúdo foi muito bom. Porque, mano, eu acho que é bom você ter como referência a galera antiga e tal. Mas a gente quer saber, por exemplo, mano, o tênis. Puta sacada. Falar assim, mano, vamos saber dos tênis, porque isso é uma coisa que já vai ser legal. Inclusive, eu, como marqueteiro, já teria um link de afiliado pro tênis. Falar assim, já clica aqui no meu link e tal, pra já ganhar uma comissão. Inclusive, se você não faz isso, já faz de algum jeito. E, mano, imagina, porque realmente você tá comentando, você ali é o especialista daquele assunto. Então, a galera que compra o seu conteúdo, se você falar assim, mano, esse tênis não sei o que lá, ele vai falar, ele vai dar atenção pra aquilo, sabe? E aí, eu também, puxando esse gancho, assim, como que vocês têm recebido, às vezes, feedback e como vocês estão percebendo a influência de vocês? Porque, cara, vocês estão representando uma coisa muito foda de diversidade, como você já falou, que, mano, vocês 4 tem negro, tem nordestino, tem LGBT, mano, se vocês são plurais, vocês estão se posicionando, vocês estão fazendo tudo isso, e
é a recepção disso pra vocês? Como é que é a resposta da comunidade de vocês? Eu acho que muita gente se vê na gente, especialmente, obviamente, as mulheres, né? A gente tem um grupo no WhatsApp com as meninas, muitas delas, inúmeras, criaram perfis, tomaram coragem de falar de basquete nas redes sociais e de criar alguma coisa por conta do NBA das Minas. Isso é uma coisa que a gente ouve direto. Então, assim, criei tal perfil porque eu senti confiança, porque vocês criaram uma rede, de fato, de apoio. Então, assim, quando a gente olha pro nosso perfil, é muito difícil a gente, hoje, né, em dia, receber um ataque de um monte de gente falando que, enfim, sendo desrespeitoso, machista ou algo do tipo com a gente. Vira e mexe tem uma coisa pontual de alguém que nem segue, mas a gente criou uma comunidade que era, assim, que esse pra mim é o nosso principal objetivo, além de qualquer outra coisa. É uma comunidade segura para as pessoas conversarem e trocarem ideias sobre basquete, independente de quem elas forem. E pra galera mais jovem, assim, os homens também, a gente tem sido um lugar pra conversar. Porque a gente sempre foi muito próxima do pessoal que segue a gente. Então, de dar dica, de trocar ideia na live e tudo mais. Então, vira e mexe, chega alguém e fala, tô pensando se eu faço jornalismo, tô pensando se eu sigo tal carreira. E a gente sempre tem essa liberdade pra conversar com a galera. E eu acho que é de fato isso. O nosso legado, se é que ele existe, de certa forma, é ter criado, num ambiente que é tão tóxico hoje, né, como a internet, um lugar tranquilo para que a gente possa conversar sobre essas coisas. E juntar essa galera, todo mundo, por um mesmo amor que é o basquete. Porque uma coisa que a gente já falou até aqui em outros episódios é você realmente fazer o que você ama. Porque, por exemplo, você falou que lá no seu começo, assim, cara, você tinha uma relação muito forte com o basquete e que você não queria se distanciar, sabe? Você queria, mano, tá aquilo de um jeito frequente na sua rotina, e aí você viu essa oportunidade e, cara, como uma coisa que você ama, que vamos dizer assim, que era o hobby, e virou tudo isso, sabe? E com todos esses resultados, isso é muito, muito foda e muito inspirador, realmente, assim. E saber como que vocês foram em outros caminhos pra fazer acontecer essa pauta que, tipo assim, mano, a gente vai fazer todo mundo falar de NBA, todo mundo falar de basquete, todo mundo começar a prestar atenção no esporte, assim, sabe? Uma coisa que tava super apagado numa ótica diferente, mano. Mano, cara, nossa, caralho, foda. É doido. E acho que é justamente aquilo que você tava mencionando. Essa abordagem atual, né? Assim, de novo, a gente vê muita coisa grotesca, não sei se existe outra palavra, rolando, assim, na TV aberta, sabe? Comentários absurdos que qualquer pessoa de menos de 30 anos não faria. Mas é um cara de 75 que jogou em 1960, que tá falando sobre um estilo de basquete que não existe mais e que ele não consegue aceitar que não existe. Sim. Pra ele precisava ser assim, e aí ele fica falando do time dele de 1960, que não existe. E aí essa sacada da TNT, que pra mim é muito genial, foi trazer a galera, por exemplo, trouxe o Jota. O Jota é um cara que faz gameplay há 10 anos de NBA 2K, que é o jogo de NBA de videogame, e ele tem uma comunidade animal de grande, assim, tipo, muita gente assiste a live do cara. Ele passou a vida inteira se dedicando pro basquete e os caras levaram ele. Então, tipo, trouxe a galera do videogame, sabe? Tem o DPC, que é o 2%, que entrou no YouTube Originals agora, no Vozes Negras também. Ele é desse ano, dessa turma desse ano, que também foi campeão de street e faz vídeo pro YouTube e levou o cara pra falar. Levou a gente, que é as minas, que, tipo, quase não tem, pra falar. Então a galera começa... Tipo assim, você fica o dia inteiro no Twitter. Eu fico o dia inteiro no Twitter, praticamente. E a galera que assiste NBA consome o nosso conteúdo. Porque é a gente que tá postando o dia inteiro, não é a ESPN. Não é necessariamente o Sport TV. É a gente que tá contando pra eles quem são os jogadores. Eles ouvem a gente no podcast. E a hora que eles assistem o jogo, eles não veem as pessoas que trabalham o tempo inteiro com isso. Eles veem uma galera desatualizada. Não todos, óbvio. Tem muita gente boa na TV. Mas essa proximidade tem dado muito certo e tem sido muito legal, porque ao mesmo tempo que a gente esperava esse reconhecimento, a galera que assiste também esperava alguém próximo, quem eles pudessem reconhecer ali falando do jogo.
E é isso que tudo que você falou é o que, cara, amarra muito bem hoje a questão de, mano, como ser criativo, porque a pauta do nosso podcast aqui é falar sobre criatividade, e a criatividade, ela tá pautada em várias pontas, e que às vezes uma coisa relativamente muito simples, claro que não é uma coisa simples de você chegar, mas quando você olha e fala, mano, como é simples? É você atualizar aquele formato para os dias de hoje. E foi justamente isso que você falou durante toda a nossa conversa. A NBA, o basquete, o esporte, ele parou num formato ali e não foi atualizado, mano, de jeito nenhum. Então, tipo, agora com a internet começou a ser atualizado, começou a ser criado de um jeito diferente e que isso provavelmente vai acontecer mais pra frente também, vão vir outras coisas e tal, mas você atualizar uma coisa, né, pros moldes da atualidade é o que vai fazer você ser notado com certeza absoluta, que é o exemplo vivo aqui, tá ligado? E o Brasil tem esse problema, né? O Brasil tem um problema de se atualizar. O Brasil não se atualiza. Sim. O Brasil é um dinossauro, velho. Se a gente for comparar, sabe? E muitas vezes, quando tem alguém que fala isso, aí é onde toma, tipo, mano, onde toma o hate, onde acontece os bagulhos. O Brasil é um dinossauro, ó. A máquina brasileira é um dinossauro. Se a gente se atualiza de alguma forma é porque as pessoas levantam um belo dia e falam, meu, eu preciso fazer o simples, sabe? Tipo, diante de, obviamente, muitas críticas, tem coisas que inovaram o mundo fazendo o básico. Sei lá, se a gente pega o Airbnb. Tipo, como que ninguém tinha pensado em fazer um aplicativo de alugar quarto, velho? Tipo, o mundo mudou depois disso, sabe? Sim. E, enfim, muitas outras exemplos que a gente pode dar, mas que a internet faz tudo ser possível. Então, assim, a galera às vezes fica nessa questão de disrupção, né? De eu preciso pensar numa coisa que ninguém nunca fez, que seja muito incrível, maravilhosa. Às vezes, assim, é você mudar um detalhe, é você pensar no mais básico possível. Porque as pessoas não querem o que nunca existiu, as pessoas querem que a vida seja mais fácil. E que aquilo que foi feito seja melhorado. É isso, assim. Você não precisa inventar a roda. Não, esse não é o ponto. Você só precisa tornar a vida das pessoas mais fácil. E é isso que, enfim, a NBA, voltando aqui pra minha área, é isso que a NBA tá fazendo. Ela simplesmente jogou um vídeo de graça no YouTube, sabe? E aí uma pessoa que vira fã, eventualmente paga o aplicativo para assistir todos os jogos. Vai na loja e compra uma camiseta. E se torna uma história de amor, porque os Estados Unidos como um todo, né? Eles sabem mercantilizar as coisas. A NBA é um produto. Quando você vira fã daquilo, você entra numa imersão de tudo. Do tênis ao time, aos filmes, aos documentários, ao estilo de vida, a quem são esses jogadores, a tudo. Então, assim, você tem um mundo para viver, assim, paralelo, muito louco. E falta no Brasil isso, a imersão. A gente não tem nada, assim, que eu consigo pensar em um produto que te entregue uma experiência tão completa como, enfim, as empresas dos Estados Unidos fazem. E é legal porque eu tava vendo um podcast essa semana do Caíto Maia, que ele é o dono da Chili Beans. E aí ele é um super defensor da loja física. E aí ele falou assim, quando você tem uma loja, você tem que pensar o que vai diferenciar isso do online. E você conseguir proporcionar uma experiência imersiva, você proporcionar uma coisa diferente, o cara não vai conseguir ter no online. Isso é muito foda. E cara, a gente tá falando de provavelmente um mercado em potencial aqui, que você já tá sentindo que é um mercado em potencial. Então, pra você que tá escutando e você que tá assistindo, já se prepara, porque provavelmente nos próximos anos vai ser um mercado com muitas oportunidades mesmo. Sempre foi, né? Assim, não existe. A NBA é muito grande. É uma liga com 30 times, são, sei lá, 400 jogadores, 500 pessoas que vivem na quadra. E não tem como você no Brasil, você no interior do Laos, nunca ter visto alguém com uma camiseta do Chicago Bulls. Sim. Sabe? Você nunca ter visto a abelhinha do Hornets. Você nunca ter ouvido falar de Michael Jordan. Então, assim, é um esporte muito simples e que, assim, muito pequeno,
se a gente compara com, por exemplo, o futebol. O futebol é global, o futebol acontece em todos os lugares. O futebol tem a Copa do Mundo. NBA não. NBA são 30 times dentro dos Estados Unidos, obviamente com um time no Canadá, mas é isso. É só isso, não tem mais nada. Tem outros times, obviamente ligas fora do país, mas a NBA desde 1947 é só isso, velho. E mas é uma muito coisa louco. que você falou é pra você, como que os americanos souberam trabalhar isso de um jeito muito incrível. Porque se nós do Brasil fomos influenciados pela NBA, imagina realmente se tivesse a mesma força nos Estados Unidos, estivesse no mundo. Cara, seria pau a pau com o futebol, ou talvez até mais. Sim. Porque se você for ver em questão de potência mesmo, cara, é realmente incrível. Porque assim, ok, tem o vôlei, tem outros esportes também, mas os Estados Unidos realmente virou um negócio com a NBA que é um exemplo de potência, sabe? E de olhar e todo mundo saber realmente. Porque, por exemplo, Michael Jordan. Pô, todo mundo sabe quem é esse cara. Mas eu sinto que as pessoas não têm noção do impacto, assim. Pra quem não assistiu, eu não sei, você chegou a assistir The Last Game? Sim, assisti. Então, The Last Game mostra o impacto do Michael Jordan, por exemplo, em termos de Nike. A Nike só é a Nike porque ela fechou um acordo com o Michael Jordan naquela época. Muita gente não tem noção disso. Acha que, tipo, a Nike quis assinar o Jordan e ela já era grande. Que ela já era Ela não era Nike, nada. Ela não era nada. O Michael Jordan fez a Nike ser o que ela é hoje. E assim, é um cara que entrou na NBA lá em 1983, fechou esse contrato com a Nike e hoje todas as camisetas da liga estampam o logo dele, a Jordan. Bizarro. Assim, o cara zerou o jogo, sabe? Sim. É muito bizarro. Então assim, pra quem não assistiu, essa é a primeira aula de basquete, é o The Last Game. O impacto que teve, a galera lá China, assim, nas Olimpíadas na França, como o basquete transcendeu, assim, a NBA transcende a fronteira americana. Inclusive, já entrando nesse gancho que ela deu a dica pro filme, né, pro documentário, eu tô fazendo com todo mundo aqui, pedindo algumas inspirações, algumas coisas que você acha legal e eu vou falar pra você agora. Então, pra todo mundo eu tô pedindo algumas inspirações em algumas áreas, assim, porque... Cara, criatividade, principalmente, e muitas coisas na vida é repertório. Sim. Então, do mesmo jeito que, mano, a galera tá vindo aqui, tá escutando a sua história, tá vendo tudo isso, que provavelmente vai dar insights pra ela em algum momento da vida, em algum âmbito profissional, pessoal, não sei o que lá. O que te inspirou? Então, assim, um filme que te inspirou em algum ponto. Não precisa ser necessariamente um NBA das Minas. Não, é que você tá ligado que eu assisto muita coisa, né? Eu tô ligado. Inclusive, eu sou o tipo de pessoa. Não, inclusive, a gente tem que vir fazer um dia aqui falando sobre filmes. Eu sou um tipo de pessoa que, tipo assim, se você quer falar sobre série ou filme, você vem falar comigo. Então é muito difícil você falar uma coisa, eu vou acabar falando umas 10, assim, que é o mínimo, né? Inclusive, assim, tem uma série que eu amo, que acho que foi você... Acho quase certeza que foi você que me falou sobre ela, mas eu vou primeiro deixar você falar, porque vai que é o mesmo, eu não vou estragar. Não, mas o que você quer que eu te fale? O que me inspirou... O que te inspirou em questão de filme ou série? Que você falou assim, mano... Tem muita coisa. Não, escolhe um, pô. Não é muito difícil. Então eu vou falar minha série favorita. Tá. Porque no sentido de que ela é uma série muito diferente, ela é uma série que ousa fazer o que nenhuma outra série faz, que é Fleabag. Putz, era isso que eu ia falar. Eu ia falar Fleabag. Fleabag é muito absurda, a minha série favorita. E assim, eu vi muita coisa, mas assim, nada como Fleabag, que ela pega tudo e joga no lixo. E depois que ela joga no lixo, em determinado episódio, ela pega tudo de volta do lixo e ela reusa tudo. E é muito absurdo a forma como a Phoebe faz. Inclusive, era uma peça da Broadway, a Fleabag, e aí ela fez essa série, que dá pra assistir numa sentada, né? São 6 episódios na primeira, 6 na segunda, cada um de 20 minutos, e eu acho que... Gente, por favor, um apelo que eu faço pra você. Assista Fleabag. Fleabag é absurdo. Cara, assista Fleabag. E Grace e Frank eu vou deixar também, uma Grace outra Frank pauta. Mas, mano, assista Fleabag. Beleza. Uma música, um cantor que você acha foda, que você acha legal. Você tá me complicando, né? É muito difícil. Não, tem vários, eu sei que tem vários, mas um que você, mano, lembra. Não precisa ser um que é o preferido da Agatha, sabe? Mas um que você lembra. Vou falar alguns. Tá bom. Alguns. Bora. Vou ter que me liberar aí.
Vou começar por uma que eu gosto muito, que inclusive fez uma parceria com a Jordan, que eu queria muito, que é a Billie Eilish, né? Não tem como falar de pessoas fazendo, enfim, música e inovando de certa forma, sem falar da Billie Eilish hoje em dia. Eu acho que ela é a primeira pessoa que eu penso. Eu gosto muito de rap, então eu preciso falar de Emicida. Não tem como não falar de Emicida, ele é foda. Eu sou emo também, vou falar de Fresno. Fresno é tudo na minha vida. Eles lançaram um CD novo agora que eu tenho ouvido em looping, porque é maravilhoso. E vou finalizar com Cordae, que é um cara que eu gosto muito. Ele lançou um álbum semana passada e também tá muito bom. E o Cordae namora uma também das minhas maiores inspirações assim, de vida, que é a Naomi Osaka, né, a tenista. Então eu vou homenagear o casal. Pra mim é o segundo casal mais poderoso do planeta. Segundo casal? Segundo. Quem é o primeiro? Beyoncé e Jay-Z, né? Beyoncé e Jay-Z. É maravilhoso. Então, vão ser esses três aí. Só pra começar, né? Não, eu ia... podcast inteiro. O próximo que eu ia falar é uma personalidade. Quem que você acha de uma personalidade, assim, de qualquer momento da história, da existência? Quem que você acha que é uma pessoa que, cara, vai buscar, que vai te inspirar? Ever. Walt Disney. Pra mim, não existiu, quer dizer, provavelmente deve ter existido, né? Mas a nível da gente ficar sabendo, assim, em termos de visão, de criatividade, não existiu nada parecido, assim, nada que chegou perto de tudo que o Walt Disney ousou sonhar. E tem vários documentários sobre isso, inclusive quem tem Disney aí, tem um que chama Imagineering, que é o nome que eles dão para os engenheiros da Disney, que conta a história da Disney, e é muito absurdo. Pra mim, o Walt Disney era o cara, tipo... É óbvio que tem todas as problemáticas envolvendo um cara de 1940, isso daí eu entendo, mas em termos de mente... Saiba pôr o filtro aí do momento histórico e tudo mais, porque, né, enfim, não vamos entrar nessas pautas. Mas se você quer saber mais, se você quer conhecer mais, não só a Agatha, mas todo o elenco, vamos dizer assim, do NBA das Minas, vai lá, segue todas as redes sociais da NBA das Minas. Não, né? NBA das Minas no Twitter, NBA das Minas Pod, com D mudo no Instagram. Pra procurar no Spotify, no Anchor, enfim, qualquer agregador de podcast que você use. NBA das Minas. Twitch. E mais? Twitch e NBA das Minas também. Cara, eu queria agradecer muito sua participação. Tipo, o seu projeto realmente é uma coisa muito foda, assim. O projeto de vocês, dando crédito também pras meninas que estão lá. Porque é corajoso, é inovador, como a gente falou, é foda, assim, sabe? Espero muito sucesso mesmo de vocês, porque pra mim tudo que é corajoso tem que estourar, tem que, sabe? Se você já fala uma pauta que ninguém fala, cara, parabéns, você é realmente foda. E sucesso, mano. Vai que vai dar bom. Quero ver mais coisas, quero ver... Que nem, mano... Vem aí. Vem aí. Põe o meme aqui, Henrique da edição, põe o meme do vem aí. Já viu o meme do vem aí? Lógico. Eu fui só do Twitter. Vem aí. E, mano, pra vocês que estão escutando, que estão assistindo nas plataformas, compartilhe, comenta, manda pra quem você acha que vai curtir não só o tema da Agatha, mas o tema de todo o nosso podcast sobre criatividade e inovação, que foi o que, cara, elas fizeram muito bem. E, mano, valeu. É nóis. Tamo junto. Quando tiver recebido da Sadia, pode me chamar. Pode deixar. Você tá na lista. Você é o primeiro da lista. Pra comer, dá pra perceber que na época a cara de bolacha tá incrível, no gordinho. A permuta, né? Fotos por comida. Não, vamos mais embora. a proximidade, né? Poxa, faço vídeo, faço tudo. A vantagem de ser praticamente vizinho. Não, desceu o mac and cheese na minha mão, filho. A gente faz a permuta. E galera, é isso. Muito obrigado. Siga lá, não deixa de seguir, porque vocês vão curtir muito o conteúdo delas, das minas, viu? NBA das minas. Sem concordância verbal. Não há. É isso. Valeu. Até a próxima.